Olá pessoal, hoje vamos falar aqui sobre capital social. O que é, quais são as funções, princípios, formação e as hipóteses de alteração lá, né? Aumento e redução do capital. Então, primeiramente, o conceito de capital social, basicamente, é o conjunto de entradas dos sócios para consecução do objetivo social, para o exercício daquela atividade a qual os sócios se propuseram a se reunir em torno de uma sociedade. Então, além de ser o conjunto de entradas, de aportes, né, de inputs dos sócios, é uma cifra nominal mencionada no estatuto ou contrato social. Então, se a gente pegar aqui um exemplo de estatuto social e olharmos a cláusula do capital social, essa aqui é a cifra nominal mencionada no estatuto. Então, o capital da companhia é de 221 milhões, representado por 77 milhões de ações ordinárias. Então, além de ser esse conjunto de aportes dos sócios, é a cifra nominal que consta do estatuto ou contrato e tem como contraposição o patrimônio. Né? O patrimônio nós vamos verificar numa outra aula. O capital, por ser essa cifra nominal, ele é uma cifra estática. Né? Isso aqui não se altera a todo momento. Ele não é flutuante, ele não é como o preço ou o valor da ação na bolsa de valores. Ele é apenas essa cifra que consta aqui. E há duas funções em torno dessa cifra. A primeira é a função organizativa e a segunda é a função de garantia. Como organização, ele é a medida de contribuição dos sócios. Né? Então, é toda a extensão dos direitos políticos e patrimoniais dos sócios dentro daquela organização. Então, se um sócio tem 50% do capital social, significa que ele tem um poder de metade da organização, né? Das decisões, das deliberações mais relevantes. Se ele tem 51%, ele tem a maioria. Então, ele possivelmente será considerado o sócio controlador da sociedade. E ele vai poder impor a sua vontade sobre os demais sócios. Se ele é um sócio que tem apenas 10% de participação, já a sua influência vai ser bem menos relevante. Além da função organizativa, possui a função de garantia. Então, uma função indireta aí, né, de garantir aos credores de que há aquele valor reservado lá dentro da empresa, que aquele valor não escoou da empresa. Então, se a gente for olhar numa sociedade, numa companhia aberta, que peguei aqui o exemplo da Vale, tá? Vale do Rio Doce. Se a gente for olhar o balanço patrimonial dela, a gente vê que tem o ativo, né, o passivo, e aqui dentro do passivo tem o patrimônio líquido. E o patrimônio líquido, ele varia todo ano. Né? Então, era 157 bilhões, aqui está em bilhões, 157 bilhões em 2019, depois 180, 197, 194, 198 bilhões, enquanto o capital, nesse período todo, foi de 77 bilhões. Tá? Obviamente, a Vale é uma empresa gigante, então tem um capital bem elevado. Então, é uma garantia de que esse valor aqui, pelo menos, existe lá. Né? Mas os credores podem contar também que, pelo menos, esse valor do patrimônio líquido está reservado lá também. Os princípios. Né? Primeiro, o princípio da determinação vai estar sempre fixado no contrato social ou no estatuto, como vimos aqui. Ele sempre vai constar do estatuto social. Realidade ou integridade, ele tem que ser uma expressão real de valor, não pode ser um capital fictício, inclusive é crime, está regulado lá no Código Penal. Intangibilidade, ele não pode ser devolvido aos acionistas, exceto em situações muito específicas. E, ligado a isso, a imutabilidade, que vemos no artigo 6º da lei. E o capital social só pode ser modificado com observância dos preceitos da lei. Então, agora nós vamos ver quais são essas hipóteses. Ou seja, eles não podem ser alterado de maneira arbitrária. Formação, antes de chegar nas hipóteses de alteração, né? Vamos ver na formação. Formação, ele é fixado no estatuto, como vimos anteriormente. Tem que ser uma expressão monetária de valor, né? Não pode ser, por exemplo, um apartamento X ou um carro, alguma coisa do tipo. Ainda que se permita que isso seja integralizado no capital, ele tem que ser convertido a um valor em moeda corrente nacional. Ele pode ser integralizado em dinheiro ou em bens de qualquer espécie. Esses bens têm que ser suscetíveis de avaliação em dinheiro, justamente para que ele possa significar aqui um valor em moeda corrente nacional. Tem que ter uma avaliação por 3 peritos ou uma empresa especializada. Do contrário, seria muito fácil, né, que o sócio que estaria integralizando aquele bem poderia inventar um valor, poderia colocar um valor inclusive muito superior do que ele realmente vale, ludibriando aí terceiros, né, credores. E pode ter um prazo de integralização aí à vista ou a prazo, né? Então, as hipóteses de aumento de capital.
né? Como a gente viu, o capital segue o princípio da imutabilidade. Então ele só pode ser alterado, seja para cima, né, no aumento de capital, seja para baixo na redução, em hipóteses específicas, todas elas reguladas em lei. Então, primeiro, capitalização de lucros ou reservas. Eu posso converter um lucro ou uma reserva em capital social, é o que prevê o 169 da lei. Pode haver o exercício de direitos de bônus de subscrição ou de opção de compras de ações, em que há uma conversão, então, desses bônus, desse valor recolhido no bônus ou na opção, para transformar ele em capital social. Então, nessas hipóteses todas, quando a gente capitaliza ou quando faz esse exercício dos bônus e opções, há um aumento no capital social. Conversão de valores mobiliários, então uma debênture conversível, por exemplo, ela, uma vez convertida, aquele valor da debênture é incorporado ao capital social. E, finalmente, a hipótese mais corriqueira, junto com a capitalização dos lucros, é a subscrição de novas ações. Aqui, então, a companhia faz uma emissão de novas ações e, com o dinheiro recolhido pelas novas ações, o capital social é incrementado. Nessa hipótese, sempre vai haver o direito de preferência. Então, em caso de emissão de novas ações, sempre que houver novas ações emitidas, haverá o direito de preferência. Em algumas situações, o estatuto pode prever um afastamento, uma exclusão desse direito de preferência, quando ocorrer ofertas em bolsa. Então, essas são as hipóteses de aumento de capital. Redução é um pouquinho mais complexo. Nós temos as hipóteses voluntárias e as obrigatórias, né, as compulsórias. Voluntárias são aquelas deliberadas pela Assembleia Geral. Então, quando eu tenho um excesso de capital, eu faço uma redução para que esse excesso deixe de existir, para que o capital corresponda à realidade da companhia. Sempre que eu reduzir aqui, eu tenho que respeitar a igualdade dos acionistas, então a devolução é feita de maneira proporcional. Também posso deliberar a absorção de prejuízos acumulados. Então, se a companhia foi tendo exercícios ruins e acumulando prejuízos, eu posso reduzir o capital social para absorver esses prejuízos acumulados. Aqui também tem que respeitar a igualdade dos acionistas na redução. Já as compulsórias, então não tem uma deliberação propriamente dita de uma redução de capital, mas mais uma homologação dessa redução por efeito de outro evento que ocorreu na companhia. Por exemplo, direito de recesso. Se algum dos acionistas exerceu seu direito de recesso, deve-se fazer o reembolso das ações daquele acionista à conta do capital social. Então, eu posso tanto fazer com que esse reembolso, que outros acionistas paguem esse reembolso e se subroguem nessa participação, ou, se não tiver nenhum comprador para essas ações, aí então elas são extintas, e daí reduz-se o capital social, entregando-se o valor dessas ações para o sócio que exerceu o direito de recesso. Também na hipótese das ações do acionista remisso, né, naquelas ações que foram caídas em comisso, ou seja, que se buscou por muito tempo um comprador dessas ações, ou uma reparação via execução do valor que era devido, mas sem sucesso. Aí essas ações caem em comisso, elas são extintas e o capital é reduzido. Quando houver restituição de parte do valor das ações para os acionistas, como no caso do excesso de capital, eu tenho que dar um prazo de oposição para os credores. Vai haver lá um prazo de 60 dias, eu vou ter que publicar aquela deliberação, e durante 60 dias eu tenho que aguardar para ver se os credores vão impugnar ou não, vão apresentar oposição com relação à redução que está sendo pretendida. Então, sempre que a redução puder afetar a capacidade da sociedade de honrar as dívidas e ocorrer uma devolução aos acionistas ou afetar esse patrimônio, eu vou ter que dar direito de oposição aos credores, né, para que eles, ou sejam, a dívida seja arcada pela companhia para evitar qualquer problema de insolvabilidade, ou então para que a companhia reavalie se ela quer efetivamente fazer redução ou não. Então, sobre capital, era isso. Acho que conseguimos ver bem o conceito, as funções, os princípios, a formação e as alterações aqui do capital social, dando um panorama geral da matéria para vocês. Um abraço e até a próxima. Isn't it strange, Joe? It's funny. Working for years, have no money.